Não seja perito em criticar seu filho. Seja perito em fazer seus filhos refletirem. Quando você diz, menina mentirosa, só sabe mentir, você vai ativar gatilhos de memórias que ela teve passado. Então, ela já sabe o que ela vai ouvir, ela sabe o sermão que você vai passar todinho decorado. Porque você já falou isso 1000 vezes, já chamou ela de 1000 vezes de mentirosa. Ela vai se armar toda para se defender. E aí, as suas palavras, não vão servir de nada. Não vai agir como algo educacional. Educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Então, quando você faz o seu filho refletir por que ele não deve mentir, por que mentir não é legal, quando você faz refletir o prejuízo, né, que ele vai ter mentindo, e a mentira é algo que, eu acho que eu já até falei no webinar passado, as crianças mentem por medo, tá? Se eu não falei ainda, as crianças mentem por medo. Quanto mais hostil e agressivo você é, mais mentiroso o seu filho vai ser. Porque não quer apanhar. E aí, quando ele apanha, para ele não apanhar, ele mente mesmo. E ele pode virar um vício, a mentira, por medo. As crianças mentem por medo, tá? Então, faça ele refletir dos prejuízos que a mentira tem. Não só a mentira, né? Qualquer coisa que você achar que é errado, faça ele refletir a consequência daquilo e não proferir essas palavras. Você é um mentiroso. E as palavras, elas têm poder, tá? Não estou falando de cosmos, espírito, não. Estou falando de memórias que ficam marcadas na cabeça do seu filho. Quanto mais você repete, mais ele acredita naquilo que você está dizendo. Fica registrado na cabeça dele que ele é um mentiroso. Porque a mãe dele, que é a mãe, que diz que ama, está dizendo. E repete, repete, repete. Por isso, gente, que a gente tem que ter, eu falo no meu curso isso, chuva de pensamentos positivos para a gente que é sobrevivente. Porque a gente já ouviu tanta coisa negativa na cabeça da gente, a gente tem que ficar repetindo. É esse o lance da reprogramação. Repetir tudo ao contrário. Só assim consegue limpar essas impressões mentais, tá? Não seja um manual de regras. Surpreenda. Seu filho levantou a voz para você, ele espera que você vai fazer o quê? O quê? Tá gritando comigo? Ou que você vai xingar, ou que vai botar de castigo, ou que vai surrar ele porque ele tá gritando. Ao invés disso, faça o teste, tá? Eu tô falando isso por experiência própria, porque se levantasse a voz comigo, minha filha, eu gritava de volta. Eu achava que eu venceria e teria respeito gritando. Quando me ensinaram isso, Santa Cristal, que é administradora do Grupo Flor de Lótus, que me ensinou isso, surpreenda que você vai ver um milagre acontecer. O que acontece? Ela está esperando, seu filho está esperando que você vá agir dessa forma. E aí, quando você diz e respira até 20, né, e respirar realmente acalma, tá? Aprendi isso na faculdade de nutrição e ciências celulares e molecular. Eita, gente, travei. Alguém escreve aí para mim, moleculares. Não tô conseguindo falar. Moleculares. Enfim. Que respirar realmente acalma. É algo biologicamente, é algo químico. Estamos falando de química mesmo. Respirar faz a gente se acalmar. E aí você faz o inverso, você não grita, você respira fundo. E ao invés de dizer, que roupa é essa, menina? Um frio desse quer virar uma que de cigarro é esse na sua boca? Você tá doido? Ô menino, ô inferno, quebrou seu carrinho de novo? Não. Pergunta, faça perguntas. Você não acha que essa roupa tá muito curta para esse frio que tá fazendo? Não. Você não acha que tá frio lá fora, não? Por que você rezou fumar? O que está acontecendo com você? Você sabe os danos causados, né? Por você fumar? Sabe as consequências? Se você quebrar seu carrinho de novo, você vai ficar sem. Eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Melhor você cuidar dele. Então, quando seu filho levantar a voz para você, ou quando ele, de repente, você vai, de alguma forma, vai sair
e tá vendo, sei lá, a roupa curta ou algo que te desagradou. E de repente ele vai ser hostil com você para falar, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? E gritar com você e agir dessa forma violenta com você e com desrespeito, e ele já está esperando que você vai voltar com cinco pedras, leve ele a racionalizar tudo aquilo. Leve ele a racionalizar, sabe? É assim, o efeito é surpreendente, você não sabe, é incrível, só testando mesmo quem, assim como eu um dia fui de responder com grito e ação e reação, e nós somos muito reativas mesmo diante de tudo que a gente viu, a gente tem que reaprender isso. Faça o teste. Quando vier com 5 pedras na mão, você vai ver que ao invés de você responder gritando, vai surtir efeito você responder conversando e levando ele a racionalizar. E aí também, ao invés de você dizer, você errou de novo, diga, pensa melhor antes de agir. Ao invés de punir, tente fazer daquele erro uma oportunidade de crescimento. Por exemplo, você brigou porque sua filha saiu com uma roupa curta no frio e vai ficar gripada. Aí sua filha ficou gripada, voltou para casa já gripada, com sinusite. Ao invés de chegar gritando, falando, eu não avisei, bem feito. Não, ela vai ficar com raiva da sua fala. Ela não vai usar aquilo como educação, porque ela vai ficar com raiva de você. Fala para ela, converse com ela. Tá vendo? É melhor, teria sido melhor ter usado o casaco? Da próxima vez, antes de você sair, minha filha, lembra disso, lembra que você ficou gripada, lembra que amanhã você ia na praia com suas amigas ou ia no shopping com suas amigas, e aí não vai mais porque ficou gripada, porque saiu com a cabeça descoberta, os braços descobertos, com as pernas descobertas, pegou friagem, né? E aí agora não vai poder sair amanhã. Então lembra quando sua mãe falar, lembra, não grita não, porque é isso que ela está esperando. E quando a gente surpreende uma pessoa, quando essa pessoa está com raiva da gente, a gente desarma essa pessoa. Isso é para qualquer pessoa, não é só para filho, não. Se uma pessoa estiver agressiva com você e você responder calma e serenamente, responder com tapa de pelica, né, que chama, amorosamente, não precisa, não estou falando nem de amor, não. Você agir naturalmente, com respeito, você desarma essa pessoa, porque a pessoa fica envergonhada. E é aí que eu quero chegar com vocês. Seu filho vai ficar envergonhado do grito que ele deu. Talvez você falou assim, de uma forma normal, né? Não vai com essa roupa, não. Eu acho que essa roupa não tá legal. Ou não quebra o carrinho, não. Não faz isso com o seu carrinho, não. Vai quebrar. E aí responde na ignorância. O carrinho é meu. E aí você age em amor, em passividade, em tranquilidade. A pessoa leva um choque tão grande, sabe? Porque você não reagiu àquilo, independente de ser filho ou não, que você quebra a pessoa no meio. E a pessoa dá um choque de cortisol na pessoa, a pessoa toma um choque mesmo, e aí ela racionaliza. Caramba, que merda que eu fiz, eu não podia ter falado daquele jeito com minha mãe. Então, é essa ideia que eu queria que vocês pegassem. Tenha tempo livre para seu filho, para conversar, brincar. Existem sintomas psicossomáticos, tais como febre, dor de barriga, dor de cabeça, que são gritos silenciosos do seu filho chamando, ou melhor, clamando por atenção, tá? Então, fiquem atentos a esses sintomas de que realmente seu filho pode estar com dor de barriga, dor de cabeça, pode ser algo emocional em virtude de você não estar dando atenção a ele, tá? Eu fiz uma ressalva aqui para te lembrar de falar isso. E outra coisa, tanto criança quanto adolescente acha que nunca vai dar ruim, né? Eu também anotei isso aqui. Então, quando você for reprimir o seu filho, lembre-se disso, né? Que um dia você foi criança e adolescente, você achava sempre que nada ia dar ruim. E aí, por mais que a gente fale,
às vezes tem que deixar quebrar a cara para aprender, né? Porque acha que nunca vai dar ruim. Então, talvez, deixando sair, pegando friagem, vai ficar gripado, e aí sim vai aprender, né? Porque acha que nunca vai dar ruim, igual a gente quando quando éramos mais novos também. Seja amigo do seu filho. Autoridade e respeito se adquirem em amor. Não é ser permissivo e colocar um foguete nas mãos do seu filho e deixar que ele siga a direção. Relações horizontais, né? No webinar passado eu falei sobre as relações horizontais. Ensine muito falando pouco, seja exemplo. Então, seja amigo do seu filho. Falei e repito, autoridade e respeito você adquire em relações horizontais. Porque quando eu estou numa relação horizontal, eu amo essa pessoa. E quando a gente ama, a gente respeita. Por isso que a gente não bate nas nossas amigas, porque a gente as ama e as respeita. A gente não bate no nosso marido, senão, né, que eles não vão respeitar e não vai haver amor. Se o seu marido te bater, o que vai acontecer? Você vai respeitar seu marido mais se você bater nele? Não. Você vai, pelo contrário, aí que você vai desrespeitar e vai querer fugir, se separar. A mesma coisa são para os filhos, né? Você não ganha respeito batendo, porque se isso fosse verdade, seu marido iria te espancar para você continuar casada e respeitando. Mães brilhantes são semeadoras de ideias e não controladoras de seus filhos. Plante a semente, regue, e um dia ela irá germinar. Mesmo que hoje seu filho esteja se drogando, confie que essa semente um dia vai germinar. Se deu amor, afeto e carinho, essa semente vai germinar, gente. Como eu falei, às vezes eles têm que quebrar a cara para aprender, né? Você vai lembrar de quando você era adolescente. Sua mãe falava, ou seu tio falava, seu pai falava, não, vai dar ruim não, eu sei o que eu estou fazendo. As crianças também são um pouco assim. E às vezes a gente tem que deixar os filhos quebrar a cara, aconselhar sempre em amor, mas se eles teimarem, temos que deixar quebrar a cara, porque vai acontecer um amadurecimento, a aprendizagem, e a semente que a gente plantou de ensinamento, ela vai crescendo e uma hora ela vai germinar. Mesmo que seu filho esteja se drogando, esteja reprovando todos os anos, uma hora a semente vai germinar, gente. E assim, muito engraçado que meu marido, ele reprovou 4 ou 5 vezes no ensino fundamental. E a criação dele foi totalmente diferente da nossa, né? Da gente que é filha de mãe narcisista. E a mãe dele pagava escola particular, tá, gente? Continuou pagando, conversava, não tinha jeito. Ele fala comigo que ele não gostava de estudar, ele matava a aula para jogar basquete, ele não fazia tarefa de casa, ele não estudava, não gostava de estudar, detestava. Quando, enfim, chegou no ensino médio, ele não faltava mais aulas, porque ele estava fazendo processamento de dados, que é o TI da época de antigamente, né? Tecnologia da informação. E é o que ele gosta, é a profissão dele, é a área dele. E aí ele não reprovou mais. Depois ele fez faculdade, é um homem super culto, inteligentíssimo, é um homem que gosta de estudar, gosta de aprender, mas foi uma época. E nós todos estamos suscetíveis a ter filhos que não gostem de estudar, nem por isso o mundo vai acabar, né? Mas nós temos um problema chamado catastrofização. Quem acompanha o canal já deve ter visto esse vídeo lá. Se não viu, assista. A gente pensa que o mundo vai acabar. Meu Deus! Meu filho não fez a tarefa de casa. Aí a nossa cabeça já visualizou ele na rua, virando andarilho, desempregado, passando fome, porque ele não fez a tarefa de casa. Então, diante de tudo que a gente viveu, a gente coloca uma lente de aumento e com um pensamento lá na frente, como se o mundo fosse acabar. Quando, na verdade, é uma fase, é a famosa fase. E fases acontecem. E talvez seu filho vai reprovar 4, 5 vezes e vai ser um puta profissional lá na frente. Vai ser, sei lá, vai ganhar prêmios, enfim. Por aí. Talvez é uma disciplina só que ele não gosta. Enfim, tem muitos poréns aí também. Importante também muito investigar por que o filho não está querendo ir à escola, tá? Eu acho que até em algum momento eu comentei isso aqui.
Aprenda a dizer não. Caso contrário, os nãos da vida serão verdadeiros muros de concreto que eles não saberão administrar, pois não aprenderam a administrar na infância. Tente negociar o máximo possível. Exemplo, né? Quer ficar no computador, no celular até de madrugada, sendo que meio de semana tem aula de manhã cedo. O que você vai fazer? Vai negociar que ele pode ficar em determinados horários durante a semana, depois que chegar da escola. Então, sempre tem como negociar. De repente, é algo que talvez de cara você vai dizer, não, isso não tem como negociar. Mas, de repente, dá para negociar, como um exemplo desse, de repente, é algo que você consiga ir negociar com ele e saiba dizer não, porque quem aqui foi dourado sabe que a mãe narcisista nunca diz não, né? E lá na frente eu fui criada como dourada até os 8 anos de idade. Chegou na pré-adolescência, na puberdade, eu arrebentei a cara, eu sangrei, porque quem dizia não para mim, eu não sabia como administrar esses nãos. E aí eu surtava, me arranjava confusão, brigava na escola, era uma verdadeira ovelha negra mesmo, porque revoltada mesmo, porque eu não sabia lidar com os nãos. Então saiba dizer não quando necessário. Ao invés de insultar seu filho, entenda por que ele está reagindo daquela forma. Assim, agora que vem a coisa da escola. Ao invés de dizer para o seu filho, seu preguiçoso, você não quer ir para a escola? Pergunta. Você não quer ir para a escola por quê? Alguém fez alguma coisa com você? Alguém está fazendo bullying com você? Alguém está te magoando? Tem alguma matéria que você não gosta? A minha filha mais nova, o ano passado, ela estava com uma coisa, toda terça-feira ela tinha uma coisa, dor de barriga, aí na outra terça-feira dor de cabeça, e aí na outra terça, outra dor, e eu, gente, toda terça. Aí eu fui na escola investigar, e aí a pedagoga conversou comigo que no dia de terça era só texto, né, era aprender a fazer texto. E aí que eu fui, meu Deus, é isso. Eu comecei com ela e falei, porque aí ela, a gente só escreve, minha mão dói, eu não gosto, eu não quero. Aí eu falei, mas minha filha, tem que aprender a fazer texto. Como é que mais na frente você vai viver sem aprender a escrever, fazer um texto para trabalhar? Para tudo precisa escrever uma carta. Como que você vai fazer, né? Não tem como, tem que aprender. E foi indo. Por quê? A minha menina de 8, ela não é de humanas, ela é de exatas, ela adora matemática. Então, quem é de humanas não vai gostar de escrever. É por aí. Pare de achar que seu filho faz tudo de propósito. Como somos sobreviventes, nós temos um pouco de mania de perseguição, né? Talvez você já se observou nisso, né? Tudo parece que é contra a gente, né? Porque um dia tudo já foi contra a gente, né? Tem uma mãe contra, é praticamente ter tudo contra. E aí tudo a gente pensa que tá fazendo de propósito. Entendeu? E a gente começa a se vitimizar, achando que o nosso filho está tudo fazendo contra a gente. Esse menino é uma peste, igual a minha mãe narcisista. Ele é contra mim, ele não gosta de mim. Ele está dando trabalho. Esse menino está dando trabalho. E aí a gente pensa que ele está fazendo de propósito. Não entendo porque esse menino é desse jeito, parece que faz de propósito. E não é, gente. O mundo não gira em torno da gente. Não gira. Talvez a gente aprendeu que o mundo girasse em torno da gente com a mãe narcisista, né? Por repetição. Mas não, crianças são crianças erram, tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são mais quietas, pessoas são diferentes, crianças são diferentes, adolescentes erram porque são adolescentes e não porque querem infernizar a vida da mãe, eles acham que são donos do nariz, né? Existe a fase de narcisismo na adolescência, então eles acham que o mundo gira em torno deles e eles estão despreocupados que as decisões deles vão magoar a gente. E aí a gente pensa que eles estão contra a gente. Não é. Simplesmente os adolescentes estão vivendo a vida deles. Em um momento de narcisismo, talvez, que é o narcisismo saudável, eles vão ser um pouco sem empatia. E não é porque eles estão contra você. Não é porque eles estão fazendo de propósito, é porque é fase, tá? Pare de usar a raiva para controlar o seu filho. Quando você fica brava, porque algo não sai do seu jeito em relação ao seu filho, você grita para controlar. Se eu grito, eu controlo a situação, mostro minha autoridade.
que na verdade não é bem assim, né? Mas a gente pensa assim. Quando a gente grita, a gente vence no grito, né? Que a gente está colocando a nossa autoridade. Não é. Então, vamos pensar nisso, que a gente acaba falando alto, 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 para quê? Quanto mais alto a gente fala, mais raiva a gente acumula. E a gente toma essa raiva para ter forças para falar mais alto e para gritar mais alto, no sentido de controlar e no sentido de ser mais forte que o nosso filho. Então, pensa nisso quando você ficar brava. Pensa nisso quando você pensar em gritar. Você está gritando por quê? Para estimular mais essa raiva, para você conseguir falar mais alto que o seu filho? Outra dica, saiba o que seu filho anda fazendo. Interfira em amor. Veja quem são seus amigos, seus desafios, suas dúvidas. Mostre ao seu filho que ele nunca está só. Mas não é só passar os olhos e ver se ele fez o dever de casa, não, né? Não é só isso, não. É realmente estar presente, estar perto. Sempre respeitando a individualidade dele, deixando ele respirar, mas sem ser ausente. Em amor, você consegue interferir em algumas coisas. Não interferir no sentido autoritário, de repreensão, mas educando, né? Isso tudo que eu falei antes, né? Isso tudo é educar. Educar em amor, interferindo, educando em amor. E estando sempre presente, sabendo o que ele está fazendo, sabendo o que ele está fazendo na internet, o que ele está fazendo no celular, sabendo quem são seus amigos, o que ele pensa sobre determinado assunto. É mais fácil amarrar o tênis do filho do que ensiná-lo a amarrar sozinho. A tarefa é dele, né? Amarrar o tênis, a tarefa é dele. E não só o tênis, né? Existem tarefas que nossos filhos têm que aprender sozinhos. Quando a gente tira essa tarefa, ele deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas difíceis. Às vezes na pressa, às vezes porque a gente não tem paciência mesmo. A gente toma da mão do filho e, de repente, é algo que ele tem que aprender realmente, né? E a gente toma da mão do nosso filho e a gente acaba bloqueando ele de enfrentar uma outra situação difícil. E aí, quando ele tiver que enfrentar, ele não vai ter coragem, porque a gente tirou da mão dele, porque a gente foi na frente, enfiou a carroça, a carroça na frente dos bois e tirou a oportunidade dele de aprender sozinho. Então, isso não é bacana.